Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Neste vídeo, vamos falar sobre o Império Romano, né? Trago aqui para vocês a localização da Península Itálica, né? Local onde vai aí surgir o Império Romano, né? A Península Itálica, a Itália é um país da Europa, né? E aqui no mapa destacados povos que habitavam a Península Itálica, né, ali por volta do século V a.C. Então diversos povos, né, como sabinos, latinos, etruscos, né, ecos, úmbros, eram povos que habitavam a Península Itálica durante a formação aí desse império que a gente chama de Império Romano, ali por volta, né, do ano de 750 a.C. Sobre a fundação da cidade de Roma, nós temos uma lenda, né? Que dois irmãos, Rômulo e Rêmulo, foram os fundadores da cidade. Eles foram abandonados no Rio Tibre, foram aí então, né, salvos por uma loba que amamentou esses dois irmãos, né? Posteriormente, os irmãos se desentenderam, Rômulo matou Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. Então, a lenda sobre a fundação da cidade de Roma. Quando a gente estuda, né, esse período do Império Romano, nós precisamos dividir a história de Roma em três períodos. A monarquia, quando Roma vai ter os seus monarcas, o seu rei. A república, e eu indico aqui para vocês o período da república, né? O AC significa antes de Cristo, e aqui o período do império, né? E o que foi o critério utilizado é essa mudança no poder, né? Então, da monarquia para a república deixa de ter rei, da república passa para o império passa a ter o imperador romano. Então, essa divisão que nós vamos ter aí da sociedade, dos períodos de Roma, né? Os etruscos, né, povos importantes aí na fundação da cidade de Roma, chegaram em Roma por volta do ano 600 a.C., né? Então, os principais feitos são as construções da muralha de Serviana e uma ponte que ligava as margens do rio Tibre, né? Apresento aqui para vocês uma arte etrusca do século XI antes de Cristo, né? Aqui a divisão social, para a gente pensar como era composta a divisão social em Roma. No topo da pirâmide social, claro, o rei, né, que é essa monarquia, abaixo dele os patrícios, os únicos com direitos políticos, na sequência os plebeus, pequenos agricultores e artesãos, os clientes, né, protegidos por um chefe de família com grande poder, chamado de patrono, e na base dessa pirâmide os escravizados, né, capturados de guerra, e também a escravidão por dívida, sendo mais comum no Império Romano, nesse período, a escravidão por dívidas, né? Então aqui a divisão social, para ilustrar, né, reis, patrícios, plebeus, clientes e as pessoas escravizadas, tá? Aqui o rei, né? O rei era maior autoridade, porém o cargo de rei não era hereditário, né? O rei era escolhido pelo Senado, né? Havia uma indicação do Senado e essa indicação era referendada ou não por uma assembleia. E o poder do rei não era absoluto, né? Ele era limitado pelo Senado e por uma assembleia formada por guerreiros, né? Composta aí pelos patrícios, os únicos que tinham direitos políticos, né? E ali na foto, Tarquínio, o soberbo, né? O último rei de Roma, né? Até aí o ano de 509 a.C., quando Roma passa a ser uma república, beleza? Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre Império Romano. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.